Graça e paz, meus irmãos, que privilégio servir esse Deus tão grande, para a glória de Deus. Chegamos na manhã de mais um dia e eu preciso repartir contigo essa palavra nessa manhã. Somos imitadores de Cristo. Jesus se levantava de manhã muito cedo, ia para um lugar deserto e neste lugar deserto Jesus orava. E como nós somos imitadores de Cristo, nós também estamos em um lugar deserto e nós também vamos orar estando ainda escuro, antes que o dia amanheça, né, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. Eu preciso repartir contigo esse versículo aqui, ó. Essa história aqui de 1 Crônicas, capítulo 28, versículo 4, que diz assim: e o Senhor, Deus de Israel, escolheu-me de toda a casa de meu pai, para que eternamente fosse rei sobre Israel, porque a Judá escolheu por príncipe, e a casa de meu pai, na casa de Judá, e a casa de meu pai, na casa de Judá, e entre os filhos de meu pai, se agradou de mim, para me fazer rei sobre todo o Israel. Né? Essas palavras são as palavras de Davi. Louvado seja o nome do Senhor. Ele exorta os príncipes e exorta também o seu filho Salomão. E ele fala, né, dentre a casa do meu pai, Deus, ele me escolheu. Entre todos os meus irmãos, Deus, ele me escolheu. Para quê? Para quê, pastora? Deus escolheu Davi para ser rei sobre todo Israel. Ele era um escolhido de Deus. Viu? Não foi Davi que se elegeu, não foi Davi que se autoproclamou. Davi, ele foi escolhido por Deus. E eu preciso te dizer isso, você é um escolhido de Deus. Deus, ele te escolheu. Escute bem o que eu estou te dizendo. Deus, ele te escolheu. Você é um escolhido. Dentre todos da casa de seu pai, Deus, ele te escolheu. Você é um escolhido de Deus, você é uma escolhida de Deus. Pastora, não pare de lutar, não pare de buscar, não pare de se entregar para Deus. Por que eu faria isso, pastora? Porque Deus tem muito mais Deus tem para fazer, aleluia, usando a sua vida, para que você possa alcançar almas, para que você possa, aleluia, alcançar vidas. Louvado seja o nome do Senhor. Deus, ele te escolheu, Deus, ele tem um propósito, Deus, ele tem um propósito. Deus escolheu Davi com um propósito. Deus, ele te escolheu com um propósito. Eu preciso te dizer isso na primeira hora desse dia. Coloca aqui nos comentários: Deus tem um propósito na minha vida. Coloca aqui nos comentários: Deus tem um propósito na minha vida. Deus te escolheu com um propósito. E Deus tem um propósito, aleluia, na sua vida. E esse propósito precisa se cumprir, independente da opinião das pessoas, sabe? Porque o chamado de Deus na sua vida não é sobre a opinião das pessoas, é sobre o seu chamado. Louvado seja o nome do Senhor. Quando Davi chegou ali para guerrear, para lutar contra Golias, as pessoas que estavam ali tinham opinião sobre ele. Louvado seja o nome do Senhor, mas ele tinha, aleluia, um chamado. Louvado seja o nome do Senhor. Ele tinha uma unção, ele já tinha sido ungido como rei de Israel. Havia sobre a vida daquele jovem uma unção, havia sobre a vida daquele jovem um chamado. Louvado seja o nome do Senhor. E é isso que importa. O que, pastora, que importa? O seu chamado, a unção que está sobre a sua vida. Não é a opinião das pessoas, porque todo mundo tem opinião sobre todas as coisas, mas só você tem chamado. Você está entendendo isso? É você que recebeu o chamado, não foi a opinião das pessoas que recebeu o chamado. Quem recebeu o chamado foi você. Se levanta, meu querido, se levanta, minha querida, faz o querer do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, execute, aleluia, o teu
chamado. Pastor, é tão difícil, realmente é muito difícil, mas eu preciso te dizer isso. Na primeira hora desse dia, levanta, sai dessa cama agora, sai dessa cama agora, lava a sua face, louvado seja o nome do Senhor, escova os seus dentes, vai executar, aleluia, as suas tarefas diárias, aleluia, porque só você tem um chamado. Isso é independente da opinião das pessoas à sua volta, é sobre o seu chamado, é sobre, aleluia, a unção que está sobre a sua vida. Foi derramado algo sobre a sua vida, e é através da sua vida que almas e vidas, aleluia, serão alcançadas. Levanta, meu irmão, levanta, minha irmã, levanta, jovem, e execute a vontade de Deus. Deus tem algo extraordinário para fazer através da sua vida. Davi era o menor. Davi era o menor, todos os filhos de Jessé haviam sido apresentados, só não havia sido apresentado, aleluia, Davi. Só Davi não havia sido apresentado. Por quê, pastora? Porque ele estava, aleluia, cuidando das ovelhas de seu pai. Ele estava no campo, ele estava pastoreando, louvado seja o nome do Senhor. Ele estava em um lugar árduo, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Ele estava em um lugar espinhoso, aleluia, onde ele tinha que se defender, aleluia, e ele tinha que defender, aleluia, aquelas ovelhas, louvado seja o nome do Senhor. E ele fazia isso com sucesso, ele fazia isso com determinação, ele fazia isso com graça, e essa unção, aleluia, essa unção, esse propósito, essa determinação fez toda a diferença na vida de Davi. E é isso que vai fazer toda a diferença na sua vida. Levanta, meu irmão, levanta, minha irmã, e executa, aleluia, o querer de Deus. Vai fazer a vontade do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esquece a opinião das pessoas. As pessoas falam daquilo que não sabem, as pessoas comentam aquilo que não viram. Louvado seja o nome do Senhor, mas Deus, ele sabe quem é você. Deus, ele te escolheu porque ele sabe quem é você. Ele derramou algo sobre a sua vida porque ele sabe que ele pode contar contigo. Levanta e faz a vontade, aleluia, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quem tem Jesus, eu preciso te dizer isso, tem tudo. Você tem Jesus, você é a pessoa mais abençoada que eu já vi na minha vida. Você é o mais abençoado, o mais afortunado. Levanta e faz a vontade de Deus. Não se preocupe com as pessoas. Se preocupe em fazer a vontade de Deus. Ele te chamou para uma grande e imensa obra. Execute a vontade de Deus. Que Jesus te abençoe e te prospere. Eu não posso deixar de te dizer isso. Você é. Pastor, eu sou sim. Você é. Você é uma bênção muito grande na minha vida. Seja uma bênção na vida de outras pessoas. Compartilhe, deixa Deus, aleluia, dos altos céus te usar, viu? Vamos orar, meus amados irmãos, vamos orar. Ela já estava até esquecendo, aleluia, de orar, né? O mistério foi tão grande aqui que eu já estava me esquecendo de orar. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar. Deus trabalhou de uma forma diferente, nem parece que é oração de proteção, né? Vamos orar, meus irmãos. Soberano Deus, poderoso, justo e eterno Pai, meu Deus, eu adentro a tua presença, Senhor, aleluia, estando ainda escura em um lugar deserto. Meu Deus, eu peço a ti perdão pelos meus pecados, pelas minhas falhas, pelas minhas imperfeições, pois eu preciso, Senhor, interceder por todos os comerciantes, por todos os empresários, por todos os trabalhadores formais e informais. Peço a ti, Senhor, a bênção do Senhor sobre o comércio do Fabinho, da Adriana. Peço a ti a tua bênção, Senhor, sobre o Nátalis. Peço a ti sobre a bênção do Senhor sobre o Expresso Lucena. Peço a ti a bênção do Senhor sobre os profissionais da beleza. Peço a ti, meu Deus, a bênção do Senhor sobre a empresa Thaís Todos. Peço a ti, meu Deus, a bênção do Senhor sobre o Quintal do Hambúrguer. Meu Deus, peço a ti a bênção do Senhor pela empresa Caprichado. Peço a ti a bênção do Senhor sobre a Mais Biju, sobre a Mendes Acessórios. Peço a ti a bênção do Senhor sobre os cuidadores e professores. Meu Deus, eu peço a ti a bênção do Senhor sobre os vendedores, sobre as domésticas, sobre os seguranças, sobre os médicos e enfermeiros, sobre os caminhoneiros, sobre os Uber, sobre os motoqueiros, sobre os motoristas de ônibus, sobre o André e todos os condutores do Expresso Lucena, sobre os frentistas, sobre a vida do Ricardo.
ativo, executivo, judiciário, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, alcança o legislativo, o executivo, alcança o judiciário, alcança, meu Deus, o jornalismo investigativo, alcança a imprensa, Senhor, alcança, meu Deus, aleluia, o presidente, o governador, o prefeito, meu Deus, do estado de São Paulo, eu coloco nas tuas mãos, toma nas tuas mãos a vida do bispo Antônio Carlos, a vida do cooperador Gabriel, a vida da Gabriele, a vida da Baby, a vida, meu Deus, da pastora Cláudia Honor, eu coloco nas tuas mãos, estende a tua mão de poder, Senhor, livra o teu povo, Senhor, livra o teu povo, meu Pai, em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo, meu Deus, da roda solta, do carro desgovernado, da bala perdida, livra, meu Deus, do roubador, do estuprador, meu Deus, desse que tem sede de derramar o sangue inocente, tira, meu Deus, esses tais do nosso caminho, ordena os teus anjos guardiadores a acampar ao nosso redor, meu Deus, nos livra, Senhor, de toda a ação das trevas, de todo o laço do passarinheiro, de toda a peste perniciosa, que a boa mão do Senhor repouse sobre as nossas vidas, proteja cada inscrito desse canal, proteja cada um dos meus amados irmãos que me seguem no Insta e no TikTok, meu Deus, é o que eu te peço, e na certeza da proteção, do cuidado do Senhor, eu já te agradeço, meu Pai, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor, você é um escolhido de Deus. Viu? Que Deus em Cristo vos abençoe. Eu quero pedir para você compartilhar, você é um escolhido. Você é um escolhido de Deus, guarda isso no seu coração, que Deus te abençoe e te prospere, viu?